Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, boa tarde então, todo mundo. Professor. Hoje vou apresentar aqui para vocês um tech shot, acho que um dos poucos da área de negócio. Então nós vamos falar a parte do como gerenciar o valor dentro de um projeto, que vai ser a importância e a atuação mesmo de um PO no projeto. Bom, acho que muita gente aí não me conhece, as pessoas que mais devem me conhecer trabalham comigo dentro do projeto, dentro da MRV. Eu sou o Vitor, sou Product Owner hoje na MRV. Tenho aqui meus contatos, caso alguém queira depois trocar uma ideia, depois do Tech Shot, ou futuramente. Eu sou Scrum Master e Product Owner pela Scrum Alliance e estou aqui na DTI trabalhando já tem, vamos fazer 5 meses agora. Então, começando aqui, não tem como a gente não falar da atuação do PO sem a gente falar do Scrum, mesmo porque ele surgiu de dentro do Scrum. O PO hoje é um papel que atua junto com o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Então, acho que todo mundo aqui já conhece o Scrum? Trabalha, já ouviu falar? Acho que a maioria que está aqui dentro, né, quase que um pré-requisito para a gente trabalhar aqui dentro, seria atuar com o Scrum. Então, vou fazer uma breve passagem aqui. O Scrum nada mais é de que você ter uma lista de requisitos priorizados, onde que desses requisitos você vai conseguir fatiar o que você vai executar, montar uma interação, que hoje a sprint tem escrito aqui de 2 a 4 semanas. Eu não gosto dessa definição, mas eu também não sei fazer imagem, então foi a melhor que eu achei na internet. É uma interação, dentro disso a gente tem revisões diárias da equipe, certo? Onde que falam o que vão fazer, o que fizeram, o que vão fazer em sequência e se existe algum impedimento. Feito isso, no final dessas interações, nós temos a revisão do que nós entregamos, a retrospectiva da equipe para evoluir na melhoria contínua e entregar ter no final um possível entregável para o projeto. Não mais que isso, nesse tempo que eu gastei, não gastei nem um minuto para falar, é a simplicidade mesmo do Scrum. O Scrum não é uma coisa absurda de se entender, porém, como diz no próprio Scrum Guide, é uma coisa muito difícil de dominar. Então a gente tem essa dificuldade mesmo de aplicar o Scrum. E muitas das pessoas que eu perguntei aí que trabalham com Scrum já vão falar trabalho, não trabalho. Eu garanto que depois que a gente passar aqui algumas coisas, vocês vão começar a pensar se realmente vocês trabalham com Scrum. Então vamos lá. Segundo o Scrum Guide ainda, o papel do PO, ele expressa claramente os itens de backlog. Isso é fácil, escrever os itens. Ele ordena esses itens, ele não fala nem de priorização, mas ele fala de ordenação, para que a gente possa atingir as metas de forma melhor. A gente tem otimização do valor de trabalho para o time de desenvolvimento, então ele atua como um facilitador, ele tem que enxergar o produto para que ele possa agrupar algumas tarefas. Garantir que o backlog esteja visível e claro para todos, beleza, mais uma coisa tranquila de se fazer. E garantir que o time de desenvolvimento entenda todos os itens do backlog. Beleza, não dá mais que uma página a atuação de um PO. Só que muitas das coisas que ele não fala aqui beleza, expressar claramente os itens do backlog. Como que eu faço isso? Como que eu escrevo? O que é um item de backlog? O que eu vou escrever ali dentro? Como que eu vou ordenar isso? Como que eu faço para priorizar o meu backlog? É simplesmente eu conversar com o cliente e dali eu entender, não, é isso aqui que ele realmente precisa. Como é que eu faço para ordenar isso? O que ele quer primeiro? Sendo que nem o próprio cliente sabe o que quer. Igual o Ford dizia, se eu perguntasse para o meu cliente o que ele queria, ele ia falar um cavalo mais rápido e não um carro. Como que eu otimizo o valor? Como que eu agrupo todas essas atividades para que o meu time de desenvolvimento... Então, ele explica mais o que aqui que você tem que fazer. E isso é um pouco da beleza e dificuldade do Scrum, que eu entrego o que você deve fazer, mas eu não te explico como, eu deixo isso aberto. Você pode fazer da forma que você quiser, certo? Então,
Seguindo aqui, o que um PO precisa de ter hoje para ele atuar como um PO, um bom PO? Em primeiro lugar, ele precisa ter visão de produto, ele precisa enxergar onde o produto está indo, como ele está caminhando, o que eu preciso fazer para atingir essas metas. Ele precisa ter autoridade, por quê? Autoridade especialmente com os stakeholders. O stakeholder precisa entender que o PO sabe o que ele está falando. Então ele precisa ter autoridade frente à área de negócio para que ele possa realmente atuar, não ter que ficar pedindo toda hora autorização. Área de negócio, eu posso desenvolver isso? Ah, mas eu queria ver um protótipo. Área de negócio, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Então, mais do que isso, ser ágil aqui, o PO tem que ter autoridade de falar assim, eu sei o que eu estou fazendo, nós estamos no caminho certo. E apresentar resultado de forma rápida. Ele tem que ter a confiança da equipe, porque se ele tem autoridade mediante ao negócio, ele tem que ter a confiança da equipe de que eu estou apontando vocês no caminho correto. Ele aqui é uma estrela guia para a equipe navegar de forma guiada, saber onde que está indo. Então, a confiança da equipe no PO e do PO na equipe é essencial. Aqui é uma relação de pai e filho, não sendo que o pai é o PO. Mas é uma relação que realmente tem que ter uma confiança muito forte. Ele tem que ter empatia para saber o que está acontecendo, para não ficar forçando ao time de desenvolvimento a fazer hora extra. Ele tem que entender que realmente, se uma estimativa não está batendo, o que ele pode fazer ali dentro, o porquê isso está acontecendo. E ter empatia também com o negócio, se colocar no lugar do negócio. Ele tem que ter skills de facilitação, porque muitas vezes você precisa extrair o que está na cabeça do cliente. Igual eu já falei agora, está no pior lugar possível, que é a cabeça do cliente. Então você tem que ter algumas skills de saber o que perguntar, como perguntar, o porquê daquilo ali, montar um fluxo na sua cabeça. Você tem que ter uma visão de contexto muito grande, saber onde o produto está inserido, qual que é o negócio que você está trabalhando, quais são os concorrentes da empresa que você trabalha, o porquê que a empresa está fazendo esse projeto, por que eles estão desenvolvendo esse produto integra com quais outras áreas. Então ele precisa ter uma noção do contexto em que o produto está inserido. E ele tem que ter um poder de síntese, para que tudo que seja passado pelo negócio, ele consiga agrupar essas informações e transformar isso em requisitos para serem desenvolvidos. Então essas são algumas das características que vocês acredito, não vão ver em algum lugar, visão de produto talvez, mas que um PO precisa realmente ter. Então assim, hoje a gente pergunta muito, dentro da DTI, a gente tem poucos POs, acho que são POs mesmo, são 3. Eu e mais 2. Mais 2, para ser mais exato. Então, nesse ponto, muitos DLs, muitos membros de equipe atuam como PO. Vocês têm essa função. Então, o objetivo do TechShot hoje é até mais tirar algumas dúvidas para vocês que atuam como PO, certo? E que vieram de uma área técnica, foram designados ao papel, explicitamente ou implicitamente. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, eu passei por essa situação, aqui seria mais um bate-papo, para a gente, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, em tal lugar eu fiz isso, vamos tentar mudar essa forma de fazer as coisas. Então, o PO hoje, dentro do time Scrum, a gente às vezes confunde um pouco o que ele tem que fazer. O PO é um gerente de projeto, o PO é a mesma pessoa do Scrum Master, o PO tem que ser uma pessoa da área de negócio. Então, quem que é esse cara? Onde que ele atua? O PO nada mais ele só não é um membro do time de desenvolvimento porque ele tem essa visão mais de negócio, ele não é uma visão tão técnica. Mas o PO, falando até de onde veio, ele está atuando na lama com o time de desenvolvimento. Ele é um cara que está sempre presente com o time de desenvolvimento, tira dúvida, corre atrás de pergunta. Se não tem todas as características da história que estão desenvolvendo, ele busca, ele entende o negócio, ele explica o produto, ele conhece o produto todo, ele conhece todo o processo que está inserido. Então, o Scrum Master faria mais um papel externo, um facilitador, um líder servidor.
Um Scrum Master, por exemplo, que é um bom Scrum Master, você vai falar assim, esse Scrum Master é o melhor que tem no mercado hoje, é um Scrum Master que ativamente não faz nada. Se ele não tiver que atuar, é porque a equipe está rodando redondinha. E isso é quase que impossível. O próprio Jeff Sutherland arrepende um pouco, né? Ele e o Ken Schwaber arrependem um pouco de ter colocado Scrum Master, porque hoje dá uma noção de nu, ele é foda. Todo mundo quer ser um Scrum Master, mas é um dos papéis mais difíceis de se fazer. Ele é um líder servidor. Se uma pessoa hoje tem dificuldade, minha máquina queimou, é papel do Scrum Master ir atrás e resolver esse problema. Então, o Product Owner, ele tem que estar o tempo todo focado no produto e o Scrum Master em resolver coisas que podem impedir ou impedimentos que estão atrapalhando o time. E no caso, o time Scrum seria tanto o time de desenvolvimento quanto o Product Owner. Então, para representar um pouquinho melhor, eu trouxe um vídeo para vocês entenderem. Vocês sabem de onde vem a origem do Scrum? Alguém quer arriscar? Pode falar. Como? Do rugby? Isso. Exatamente. É uma jogada do rugby onde todo mundo se ajunta, eles juntam 8 jogadores. Vocês vão achar muito time de Scrum que eles vão falar que a meta é 8, e isso não é coincidência. São 8 jogadores, onde tem uma jogada que a bola fica no meio e todo mundo tem que empurrar um contra o outro para conseguir a bola. Então, esse é um objetivo de um time Scrum. Então, eu trouxe um vídeo bem representativo. Deixa eu ver se vai abrir na parte de lá. Não abriu? Para que possa... Não tem áudio, não? Acho que... É só uma representação para vocês terem noção como que um time pode ser bem forte trabalhando junto. Podem ver que em pé ao lado, tá vendo? Sempre tem uma pessoa. Essa pessoa, no caso, seria o Scrum Master. Então é basicamente isso. A gente trabalha num objetivo comum. Ali foi bem representado do Scrum, que seria empurrar o carro. Uma força bem maior do que qualquer uma pessoa sozinha ali, mas que todo mundo empurrando junto para conseguir um determinado objetivo. Opa, esqueci de... Não estou enxergando ali. Beleza. Então, o objetivo aqui seria todo mundo trabalhar. Quantos de vocês aí já viram, por exemplo, cada desenvolvedor trabalhar em uma história do time? Você tem um time com 8 desenvolvedores, trabalhando cada um em um pedaço. Eu faço back-end, uma história de back-end, uma história de front-end, uma história de integração, uma história de testes, e todo mundo trabalhando separado. Eu acho que todo mundo que respondeu que trabalha com Scrum já passou por isso, sendo que todo mundo falou, faça Scrum, estou fazendo Scrum. Bom, alguns riscos de um PO atuar hoje, passando até por vocês terem essa forma de atuação entre ser um DL e não ser um DL, seria o cliente é o PO. Esse cenário é um dos piores possíveis, porque o cliente começa a ditar o ritmo de tudo, sem ter um conhecimento técnico. Ele não tem a empatia do time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento somos nós.
Então o cliente como PO, ele não tem uma noção técnica de como guiar o time. Apesar da função de PO exigir mais de skills emocionais, tem a parte técnica também. Então o cliente como PO atrapalharia todo esse fluxo. O PO exerce mais de um papel no time Scrum. Por que isso seria um problema? Se eu sou um PO, Scrum Master, dentro de um projeto, e o PO tem um impedimento, tem um atrito com o time de desenvolvimento, é papel do Scrum Master tirar esse impedimento. Se ele for o PO, o Scrum Master, o que isso vai acontecer? A decisão vai pesar para o lado do PO. Ele vai ganhar. Da mesma forma que, se eu sou um PO, líder de desenvolvimento, quando eu tiver um impedimento com qualquer um membro do time, ou com um Scrum Master, ou com qualquer que seja, acontecerá a mesma coisa. Você terá uma visão mais técnica, que já cai aqui embaixo. Por que não pode ser uma pessoa extremamente técnica? Porque geralmente as pessoas técnicas, elas têm esse perfil de atuar no problema. Eles são problem solvers, eles não são problem finders. Então a gente precisa que o PO enxergue o todo, seja uma pessoa com uma visão de negócio. Vitor, eu sou DL hoje e eu tenho que atuar como PO. Eu não conseguirei ser, não é isso. Você consegue ser. Você apenas tem que deixar um pouco de lado o seu lado técnico e passar a olhar mais o lado do negócio. Essa é a atuação que um PO tem que ter. Bom, aqui a gente tem os dois modelos, né? O modelo de cascata e o modelo ágil, de um contra o outro. Já até falei um pouco sobre isso aqui, mas só completando que um dos piores pesadelos do PO seria, no Waterfall a gente faz todo o planejamento, faz todo o design anterior, né? Faz aquele planejamento gigante, imagina vários cenários, implementa esses cenários, testa, depois coloca isso em produção, para aí sim a gente dar manutenção. Isso não é novidade para ninguém, que o modelo ágil hoje para desenvolvimento de software especialmente é muito mais usado. Porém, em muitas empresas, isso eu estou falando até no meu caso, você chega para, a gente atua hoje em grandes clientes, empresas familiares, empresas tradicionais. Isso é um dos maiores desafios, que é, essas empresas tradicionais já enxergam o valor disso aqui, mas ninguém quer aplicar. Todo mundo quer te falar, eu quero o escopo fechado. Todo mundo vai te falar, eu quero saber quanto custa antes de começar. Eu quero saber quanto tempo você vai me entregar isso aqui. Todas as questões que levam para o lado do waterfall. Então o que eles fazem? Eles inserem o ágil dentro do cascata. Eles pegam e falam assim, o designer tem que trabalhar uma sprint antes. Porque eu quero ver tudo. Beleza. A gente não tem teste automatizado. Beleza. Mas a gente faz ágil? Faz. Nós temos um Kanban, nós temos o backlog priorizado. Depois a gente tem que homologar isso aí tudo e aí sim nós vamos colocar em produção. Qual que é a diferença do cascata e do ágil nesse modelo que eu falei? Nenhuma. Nenhuma. O designer, especialmente, é membro do time de desenvolvimento. Eles atuam juntos. Eles trabalham juntos. O tester, hoje a gente tem algumas equipes com tester, ele também é time de desenvolvimento. Todo mundo técnico que estiver atuando é time de desenvolvimento e devem atuar na mesma história, ao mesmo tempo. Ah, mas tem gente que vai ficar parado. Talvez seu time esteja um pouco grande, ou você esteja fatiando histórias de forma errada. Então, o maior pesadelo é colocar o ágil dentro da waterfall. Por que é o maior pesadelo? Eu tenho que liberar todos os requisitos, todos eles têm que ser aprovados pela área de negócio. O designer tem que fazer todas as telas, eu tenho que aprovar todas as telas, enquanto isso, minha sprint acabou. Meu time vai chegar para mim e falar assim, minha história está acabando, eu estou ficando sem atividade. E você não consegue liberar nem de um lado do negócio, porque todo mundo tem que aprovar, e você não consegue também liberar histórias para o seu time. Virou um impedimento, porque você está tentando fazer o ágil entrar dentro de uma cascata. Então, esse erro, esse cenário, vamos falar assim, é muito comum. E a gente tem que lutar muito todo dia com o cliente, explicar, mostrar benefícios que trazem o ágil completo. Você tem que passar uma confiança para ele, falar, cara, confia em mim, eu sei o que você está precisando.
Nós fizemos nosso design sprint, nós fizemos nosso sprint zero, nós entramos dentro da sua cabeça para poder entender isso aqui. E quem vai responder as questões que você ainda tem na sua cabeça é o seu usuário final. É a coleta de métricas, das métricas, é que vão fornecer insumos para que a gente melhore. Não adianta a gente querer desenhar tudo de uma vez, planejar, não, mostra a tela. O Vini até atua muito comigo nisso, dentro da MRV, várias vezes. Do próprio área de negócio, né? Nem quem vai usar fala assim, será que não dá para diminuir um pouquinho não a letra? Isso ele mata, isso aí não toma remédio. Então, assim, eles têm que confiar na gente, entendeu? Nós temos uma equipe que trabalha, nós temos, a profissão nossa é essa, que é muita analogia do médico. Hoje ninguém chega no médico, na área de TI, historicamente, todo mundo chega e fala assim, eu quero isso, 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 isso e isso. O cliente fala isso pra gente e a gente aceita, porque é o cliente, é quem está pagando, mas as coisas não são assim. Na analogia do médico, imagina eu chegar pro médico com dor de estômago e falar, me dá uma Neosaldina aí que eu tô com dor de estômago. Ele vai falar de jeito nenhum, não é isso. E indo um pouco mais longe nessa analogia, ele vai te passar algo para sua dor no estômago, de acordo com alguns sintomas, e pode ser que você não melhore. E aí ele vai tentar outra coisa, e outra coisa até que você melhore. Entendeu? Então, a gente tem que parar de vender coisas do cliente pediu, eu executo. O cliente não sabe o que ele quer, na maioria das vezes. Ele sabe a dor, ele sabe, igual no médico, ele sabe a dor. Ele não sabe o que ele precisa. O que ele precisa é a equipe de solução que vai apontar. Somos nós. É designer, é desenvolvedor, é tester, é todo mundo junto. Seguindo mais nessa linha, a gente monta nosso castelo de mentiras. Quem veio no TechShot até do Chagas há 1 ou 2 semanas? 2 semanas? Atrás falou isso, onde não há verdade... Como é que era a frase? Bom, basicamente é que se a gente começar a entrar no... Aumenta o esforço para a gente bater a meta da sprint de pontos. Design está numa sprint anterior. Story points são relacionados a horas, homem-hora, pior medida que existe no mundo. Burn down atualizado para o cliente, não para a equipe. A gente baixa a hora aí. Quantas horas trabalho? Não sei, não, baixa umas horas aí porque o cliente quer ver o burn down. Não haverá retrabalho. Eu estou fazendo isso aqui, mas se eu fizer eu vou ter que refazer. Sim, para ser ágil hoje a gente tem que ter retrabalho. É pesquisa científica, é colocar no ar para que o próprio usuário fale assim, está funcionando, não está funcionando. O botão é aqui, o botão é ali. A página que eu quero ver primeiro é essa. A gente somos ágeis, mas não temos testes automatizados. Gente, não existe agilidade sem teste automatizado. Se você hoje não tem nem um nível de teste automatizado no seu projeto, infelizmente você não consegue ser ágil. É basicamente você estar num trapézio e os testes automatizados serem a rede que fica embaixo. Você pode cair se você não tiver a rede? Talvez não, mas se você cair, você morre. O teste é essa rede que vai garantir que se você cair, você não vai morrer. Isso são os testes automatizados. Cliente aprova para desenvolver, já falei, fazemos daily de vez em quando. Hoje vamos fazer não, manda no WhatsApp aí o que nós vamos falar e tudo mais. O que eu fiz hoje? Não precisa. Eu tive um impedimento hoje, nem lembrei disso, nem falei na daily. Pessoal, isso é extremamente prejudicial. E junto com a daily, o PO ou Scrum Master ou Stakeholders entrar na daily. A daily não é uma reunião para explicar para o PO o que você fez no dia. Muito menos para o Scrum Master. E tão pouco para o Stakeholder, porque o Stakeholder nem pode aparecer aqui. É uma reunião da equipe, do time de desenvolvimento. É um alinhamento do time de desenvolvimento de falar, pessoal, eu fiz isso hoje, amanhã eu vou fazer isso. Não, então beleza, estamos de acordo. Está todo mundo trabalhando na mesma coisa. Se você não entrega, se você tem um impedimento, impede todo mundo. A gente aumenta o valor para entregar mais. Quanto que é o valor disso aqui para o negócio? Não, vou ter um retorno aqui de 1 milhão. Põe uns 3 milhões. Isso, 3 milhões nós vamos ter de retorno.
Na hora que entrega o produto, o que acontece? Frustração. O escopo não muda. O escopo muda sim. Para ser ágil, o escopo muda. E muda toda hora. E vai continuar mudando. O cliente vai te pedir sempre escopo fechado para que você possa entregar. Sempre. É aquela pirâmide. O escopo está em cima e a gente, dentro do escopo, dá o prazo e o custo. Essa tríade no meio a gente tem qualidade. Ok. A gente não pode abrir mão de qualidade. Como que o ágil funciona? Me dá quanto você quer gastar, em quanto tempo que eu te falo o que cabe. Ele trabalha inverso. Pega a pirâmide e vira. Produto sem métrica. Por que na maioria das vezes a gente não consegue convencer um cliente? Porque a gente não sabe o que a gente está medindo. Nós vamos chegar, muitas das vezes, virar para ele e falar assim, eu acho que eles não estão usando, só de você usar o eu acho, na frente de um diretor, na frente de um gestor, ele parou de te escutar ali. Mostra para ele assim, eles não estão usando, porque o mapa de calor do site informa que eles não estão navegando nessa parte. Vamos fazer um teste AB? Vamos mudar isso aqui? Vamos mudar a informação? Então, isso é ter métrica no produto para que você consiga deixar o escopo aberto. E o ágil não tem documentação. Todo mundo fala, não documenta. Não. O mínimo nós temos que ter para entendimento de todos. O mínimo de documentação, inclusive para todos os stakeholders. Por exemplo, a reunião de retrospectiva deveria estar registrada para que todos no projeto pudessem ver. Não é uma coisa escondida. Aqui a gente tem que ser verdadeiro. Se nós começarmos a metrificar mentiras, nossos resultados vão ser todos fakes. E na hora que colocar isso em produção, isso vai ser catastrófico. O cliente vai falar, pô, mas estava tudo indo bem, o que aconteceu? Vocês falaram que ia me entregar em uma semana, por que está demorando 3 anos? Isso acontece demais. Então, mais do que a gente tem que levar para o nosso cliente que isso aqui é um processo científico. É errar para acertar. Não é manter dentro do plano para a gente acertar. E aqui eu peguei emprestado um slide da K21, foi até o Toledo que fez, onde que ele fala assim, como que a gente trabalha hoje, o que a gente entrega? Então eles trabalhavam sempre do conceito ao dinheiro, from concept to cash. E eles falaram, isso está um pouco, é legal, está funcionando, mas a gente quer mais, a gente quer trabalhar da hipótese até a felicidade. Então a gente quer que tenha mais do que... Essa felicidade aqui é a felicidade da equipe para celebrar no final, é a felicidade do cliente estar usando uma coisa realmente que agrega valor para ele, é a felicidade da empresa, do que o seu usuário está realmente utilizando aquilo que foi proposto. Então aqui dentro da hipótese, stakeholders, negócio, a atuação do PO, ela vem toda nesse percurso. Da hipótese até a felicidade. Por que ela vem toda nesse percurso? Aqui no Upstream a gente está falando da hipótese, dos stakeholders, do negócio. Hoje a gente trabalha muito com o Design Sprint. Ali ele está falando do Lean Startup. Isso aqui pode ser qualquer forma de início rápido, de validação de ideias. Então Design Sprint, Lean Startup, Lean Inception, qualquer coisa que tiver ali. Porque o nosso objetivo aqui é ter um negócio ágil, é ter um negócio que sente e responde ao que precisa, de forma muito rápida. A gente não gasta 3 meses para lançar uma release. A gente não gasta 1 ano, igual foi o projeto que nós trabalhamos. E já está indo para 1 ano e meio. Um projeto que daria para ser feito de forma ágil em 6 meses. Então, assim, aqui a gente tem mais atuação. E o PO atua dentro do... Ele pode, inclusive, ser um facilitador de uma Design Sprint, de um Lean Startup, de pivotar uma ideia. Ele tem que ter essa skill de trabalhar nessa facilitação e estar presente quando, por exemplo, na DTI a gente tem os designers, estar presente na Design Sprint para entender o que é o produto, onde que você está inserido, contexto, igual foi falado lá atrás. Então você precisa de contexto aqui dentro. Você trabalha na parte toda de contexto até que na Sprint 0, vamos chamar assim, você consiga, você extraia seus épicos
de dentro da sua design sprint, você consegue mapear o fluxo principal, você consegue extrair épicos, você consegue, a partir dos épicos, extrair, fatiá-los e extrair user stories. Então aqui dentro, já depois na sprint 0, você tem a parte de dar valor para essas histórias, para entender o que o usuário está querendo, para que o cliente está querendo aquilo, qual o valor para o cliente. Quem dá esse valor é ele, não é a gente só desenvolve a solução. Ele vai atuar durante todo o processo de desenvolvimento do Scrum, ele vai atuar em validações, ele vai entender suas métricas, que é quando entrar em produção, ele vai entender o comportamento dos usuários. Ele tem que saber quem é a persona lá atrás, então ele trabalha todo o fluxo. Para que, em cima do que o usuário está utilizando, eu estou tendo retorno sobre meu investimento. Estou tendo retorno sobre o investimento? Estou. Eu te garanto que quando você coloca no ar, o usuário começa, cara, podia ter isso aqui, hein? Esse produto podia evoluir dessa forma. Ou então isso aqui não precisava de ter. Você tem feedback para quê? Gerar novas hipóteses. Esse desenho está bem tosco, mas representa de forma bem interessante todo o fluxo. Aqui dentro você consegue casar várias ferramentas. A gente tem o Kanban atuando aqui dentro, que não faz parte do Scrum, por exemplo. Nós temos a Design Sprint, o Lean Inception, o Lean Startup atuando ali dentro. Então é todo um fluxo. O DevOps garantindo que a gente faça entregas constantes de forma realmente consistente por dentro da nossa sprint. Então, todo o fluxo, o PO está presente dentro disso aqui tudo. Se hoje vocês estão vendo que tem uma possibilidade de você ser o PO de um projeto que está iniciando e a Design Sprint está acontecendo, participe. Senta lá e fica calado. Não precisa ser facilitador nada, mas entenda o contexto que você está inserido. Bom, quando eu gero meus épicos, eu saio lá de dentro, o MVP já é um termo bem conhecido, né? É o produto mínimo viável. Então, dentro do nosso projeto, por exemplo, nós temos o skate virou até um jargão. Sempre que alguém tenta falar alguma coisa, a gente fala, não, pensa skate. Então, pensa skate virou esse termo. Por quê? Muitas das vezes o cliente quer apenas se locomover. Eu quero me locomover. O cliente chega para você e fala assim, eu quero me locomover. Se você precisar, pode ser um objetivo com mais de um benefício. É só você acrescentar o I, normalmente. Visto que eu preciso de um pouco mais de contexto, sei lá, eu chego e falo, eu quero uma luva. Mas você quer uma luva, beleza, você quer uma luva para quê? Você quer uma luva de médico? Você quer uma luva de pedreiro? Você quer uma luva de açougueiro para não cortar a mão? Você quer uma luva amarela, vermelha? Aí entra os critérios de aceitação. Por que entra os critérios de aceitação aqui? Para que você, ao invés de ficar do outro lado da parede, né, passando o documento por debaixo da porta para o seu cliente, o cliente devolvendo, você tem que registrar tudo. Tudo tem que ser, você tem que quase trazer um advogado para conversar com o advogado do cliente para falar, você falou isso? Não, mas eu não falei não, mas você falou isso. Para não ficar isso, você traz um pouco mais de contexto, que é, quais são os cenários que podem acontecer dentro dessa história, dentro desse benefício que eu estou tendo? Então a gente escreve que, dado que a gente aplica um contexto, quando um evento acontece, um gatilho, então eu faço alguma coisa acontece, que é o resultado. Isso aqui, escrito dessa maneira, gera um cenário passível de ser testado. Se você não tem nenhum teste automatizador, teste o critério de aceitação. É um teste bem superficial, mas que já consegue validar coisas que o próprio usuário está entendendo. Ele é escrito o BDD trabalha, né, com esse give and then when, e ele trabalha muito bem com o TDD, nessas interações. Então, facilita para o seu time de desenvolvimento aplicar alguns testes em cima da forma que você está escrevendo. Mesmo o BDD, alguns frameworks aí do BDD, igual o Cucumber, essas coisas, já consegue. Eu não sou da área técnica, então estou indo até mais além do que eu deveria aqui. Ele só funciona muito bem para trabalhar aqui no BDD e o TDD. Bom, métricas. Voltando mais uma vez, nem vou aprofundar tanto aqui para não estender muito, mas as métricas aqui, basicamente, você não consegue ser um bom PO se você não tem as métricas do seu produto. É isso aqui que você tem que ser falado. Por quê?
vira muito achismo. Você não sabe o comportamento do seu usuário dentro da aplicação, você não sabe o que ele está usando mais, você não sabe o que ele está aplicando mais ali dentro, qual que é a funcionalidade que ele mais usa. Bom, a partir do momento que eu quebrei os meus épicos do projeto, eu vou começar a fatiá-los em User Stories. Eu coloquei na sequência errada. Vou começar a fatiá-los em User Stories. Aqui eu fiz um exemplo bem rápido. Certo? Então, cada User Story é uma fatia completa de um épico. Fatiei isso e falei para o meu usuário. Coloquei, por exemplo, um exemplo aqui, eu coloco R$100 na mão dos meus stakeholders e falo, deem valor para os épicos. E eles vão começar, vou colocar 50 aqui, colocar 30 ali, e os próprios stakeholders começam a negociar. Cara, mas por que você pôs 30 lá? Não, põe mais de cá. E vira uma negociação do próprio negócio. O PO vira um facilitador apenas. Dados os devidos valores, você vai quebrar em User Stories e pedir para que eles deem valor às User Stories também. Coloquei um exemplo aqui rápido. Então eles já vão começar a dar valor. De 100% que você tem nesse épico, qual o valor de cada um? Certo? E você vai achar o valor disso, de um total. Então achei quanto vale cada User Story minha. Beleza. Feito isso, eu vou pegar todo o valor, todo o meu backlog já com o valor, vou sentar com o meu time de desenvolvimento e falar assim, pessoal, vamos fazer uma Planning Poker? Todo mundo já deve conhecer Planning Poker, eu vou passar bem rápido. Planning Poker, ele utiliza o Fibonacci, ou como o nosso querido Toninho chama queridamente, Portinari. Ele usa uma sequência de Fibonacci, que é um exponencial baixo, que não supera 2, justamente para que você possa medir esforços. Você medindo esforço aqui, você consegue determinar o ROI, o que aquilo vai te trazer. Então eu vou colocar esforço em cada uma das histórias. Ah, pessoal, quanto que é isso? Ah, isso aqui tem que fazer isso, isso, isso. Pontuei. E aqui é importante dizer que com o tempo, o PO e o time de desenvolvimento devem colocar um limite para User Story. PO, o time desenvolve histórias até 5 pontos. Pronto. A gente não passa disso. Ou seja, deu 8 pontos, eu preciso fatiar mais. Eu preciso fatiar mais. Então, colocando o esforço, eu tenho todo o esforço que a minha equipe vai gastar com o Planning Poker, eu tenho todo o valor que a área de negócio deu. Então, feito isso, eu vou medir o ROI. O que é o ROI? Muito cuidado com essa palavra, especialmente no cliente. Porque o retorno sobre o benefício geralmente dá a impressão que você vai devolver dinheiro para ele. Cuidado. Fale que você vai entregar o máximo valor. Fica melhor. Por quê? Você vai pegar o benefício, que são os valores que eles colocaram, sobre o custo de cada história, que é o esforço que a sua equipe deu. Consequentemente, o ROI será o que tem maior valor com menos esforço. Certo? Então, aplicando essa fórmula aqui no meu backlog, eu vou chegar a um ROI, que são esses números. Está um pouco bagunçado, mas depois, se vocês precisarem, eu ajudo com vocês aí a entender um pouco melhor. Então, coloquei o ROI. O que é o próximo passo que eu vou fazer? Eu vou ordenar através do ROI. Então, minha primeira história de usuário ficou A1, A6, A8, A7, A4. Feito isso, eu vou montar minha sprint, falando que minha equipe tem 15 pontos de velocidade. Eu consigo produzir numa sprint de 2 semanas, 15 pontos a equipe que eu tenho. Como que eu faço para encontrar a velocidade da minha equipe, sendo que nós estamos começando o projeto? Errando. Chuta. Coloca 20, 30. Entregou 10. Pessoal, na retrospectiva, nós entregamos 10 dos 30. O que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso e isso. Não, então peraí. Nesse momento você vai encontrar a sua velocidade. Ou seja, sprints menores no início do projeto, mais rápido você encontra a velocidade.
Não façam sprints muito grandes de 1 mês, por exemplo. Então, feito isso, eu falei que eu tenho 15 pontos e aqui couberam 15 pontos. Essas histórias, que foi a 1, a 6, a 8, a 7 e a 4. Então, o que acontece? Ao final dessa sprint, vamos supor que eu entreguei tudo. Que minha velocidade com minha sprint eu estou ok. É uma equipe madura que entregaram e nós entregamos os 15 pontos. Entregamos os 15 pontos na sprint, você vai fazer um gráfico de burn-up. Burn-up de quê? De valor. Nós partimos com 0 de valor. Se eu pegar o valor da história 1, da história 6, da história 8, da história 7, da história 4, eu consigo mostrar para o meu cliente, né, para o meu stakeholder, que o valor que ele colocou foi entregue nesse cenário que eu montei 58%. Em uma sprint de 15 pontos. Quando você mostra isso aqui para ele vai falar, pô. E aqui dá para ir um pouco mais longe. Como que eu vendo isso? Como que eu vendo isso para o meu cliente? Como que eu vou chegar para ele e falar, cara, se você não tiver o escopo aberto, você com o escopo aberto, aliás, você consegue ganhar dinheiro. Ele vai falar, quê? Você consegue ganhar dinheiro. Por quê? Vamos supor que na sprint 2 a gente entregue menos. A gente entregue 30 de valor nesses 15 pontos. Em 2 sprints nós entregamos 88% de valor para o cliente. E aí você vai chegar para ele e falar, cara, você me pagou 100 mil para eu te entregar 58 pontos de valor. Você me pagou 100 mil para eu te entregar mais 30 pontos de valor, que o que vai acontecendo é que o menor valor fica por último, certo? Você quer me pagar mais 100 mil para eu te entregar 12? Eu entreguei 88% do seu produto de valor. Você tem certeza? Eu falo, não. Investir 100 mil para entregar, investir 200 mil para você entregar 88 pontos, vou investir mais 100, 1/3 do meu orçamento para você me entregar 12? Não. Pode parar por aí. Convenci meu cliente a entregar o projeto antes. E mais, ele economizou 100 mil. Só que desses 100 mil, ele não vai economizar 100 mil. Se a minha margem é 30, 40 mil, por exemplo, vou chegar e falar, se eu te entregar antes, você me dá os 40 adiantado? Dou. Vou economizar 60. Ou seja, eu embolsei 40 mil antes, ele economizou 60 e está todo mundo feliz da vida. Eu encerrei o projeto antes. É o que eles chamam de Money for Nothing and Your Change for Free. Não é a música do Dire Straits. Essa é a estratégia que a gente tem, então, para trabalhar com valor. Como que você mede valor para que seu cliente esteja vendo? Você metrifica seu produto para conhecê-lo e convencer e poder também guiar o projeto e mede o que você está entregando. Sempre meça o que você está entregando. Mais do que mostrar um stakeholder, um burn down, que é a velocidade da equipe, mostre um burn up de valor. Isso aqui é o que faz sentido para ele. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer contribuir aí com... Ah, na empresa eu passei isso. Eu tenho que atuar lá como isso, isso e aquilo. Não? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.